Galera, a pedido de absolutamente ninguém, literalmente 0 pessoas em BH no Brasil, de ninguém mesmo, literalmente nem do meu gato, nós estamos começando aqui o primeiro episódio do Tabuleiria Cast, o podcast aqui da Tabuleiria, onde nós vamos falar de jogos, coisas relacionadas ali, o que der na cabeça, a loucura que der ali no momento também. E eu acho que vai ser uma experiência muito bacana aqui ter vocês com a gente. E junto comigo está aqui o Rafa e o Alê para compor aqui essa mesa aqui de pessoas questionáveis, no mínimo eu diria. E é isso aí, gente. Se apresentem aí, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa. Prazer. Eu sou o Alê, o ladino do grupo. E, gente, hoje nós separamos um assunto muito bom para começar isso aqui com vocês. Pelo menos, né, a gente acha que vai ser. vamos ver como é que vai ser. Que é os Party Games. Pra quem não é do ramo, tá, galera? Da parte de jogos e tal, assim. Games, jogos, né? Acho que todo mundo sabe. Party de festa, então aqueles jogos ali tranquilos, que dá pra você jogar ali com a galera na festinha e tal. São jogos geralmente mais rapidinhos, regras mais de boas, assim, sabe? Que dá pra jogar com a galera, todo mundo ali pega na hora. São jogos geralmente mais leves, assim, sabe? E aí, gente, Party Games, pra vocês, tem algum jogo, assim, que você acha que é subestimado? Tipo, um jogo que a maioria da galera meio que não dá nada pra ele, mas quando começa a jogar, geralmente a maioria do povo adora, assim? Tem alguma coisa que vem na cabeça de vocês? Quem foi? Quem foi? Nossa, Quem foi é muito bom. Quem foi é maravilhoso. É um ótimo jogo. A gente chega e fala, já conhece esse jogo? O Quem foi? O jogo do cocô. Ninguém entende absolutamente nada. 2 minutos depois, eles estão entregando tudo. É muito bom. Sempre gosto de recomendar. Muito bom de ver os outros jogarem. É bom de jogar junto também. Fica aí a dica. O que é mais ou menos o, tipo assim, a sinopse? Tipo assim, você imagina que você chegou na festa ali, a galera já tá macetada na cachaça, já tá, assim, doidinha, e você fala assim, galera, bora jogar um jogo, e você tá com Quem Foi ali no seu bolso. Como é que você venderia o Quem Foi? Tipo assim, pra galera ali, tipo, qual que é a sinopse, a ideia básica do bagulho? A ideia do Quem Foi é que cada um dos jogadores, ele é meio que pai de pet. Então tem 5 bichinhos de estimação, e a gente tá tentando descobrir qual desses bichinhos de estimação que acabou de fazer cocô no meio da sala. É um jogo de agilidade, então a gente precisa ser ágil, rápido, assim, e entregar a carta certa. Mas ele também é um jogo que confunde a cabeça, porque você não sabe exatamente qual a carta que o outro jogador vai te pedir. E tem um twist, que no final você precisa acusar um bichinho que os outros ainda possuem. Então se você não lembrar o que os outros jogadores já jogaram, aí você meio que se ferra e foi o seu bicho que fez cocô na festa. Mas é um jogo muito bom, principalmente pra quando o pessoal já tá ali meio que virado mais pro lado que de cá. Não, esse realmente é, tipo, muito bom. E sempre dá, sei lá, na minha cabeça, assim, sempre quando a gente vai jogar ele, sempre dá, tipo, uma disputa, porque ele é um jogo de agilidade também, né? E é de boa de explicar, geralmente a galera gosta bastante. Eu também curto bastante ele. O único foda é que de vez em quando você vai jogar a carta, pelo menos, lembra um pouco do Taco Gato, que acho que eventualmente a gente vai chegar lá, galera, desse jogo. Mas, tipo assim, geralmente dá umas porradas na mão também. Então alguém sempre sai com a mão meio regaçada ali do jogo. Mas ele é bom. Saibam que o Quem Foi tem prazo de vida. As cartas estragam. Isso é verdade, as cartas estragam rápidos, muito, mas muito mesmo. Uhum. E você, Rafa? Então, tem um jogo que eu gosto bastante, que é o That Is Not a Hat, que Isso Não é um Chapéu, né, a tradução. Que é um jogo que tem várias cartinhas de imagens, ele puxa bem assim um jogo da memória. E são várias coisas que, por incrível que pareça, não são chapéus. E aí... O jogo a gente vai ter que virar no começo assim e depois não deixar a carta visível. E aí você vai passando as cartas um pro outro falando o que ela é. Só que em qualquer momento alguém pode duvidar do que você falou. Eu acho maravilhoso que a gente bota esse jogo assim na mesa, o pessoal fica, pô, infantil isso aqui. Na terceira carta você não sabe nem seu nome. Fica muito bom, sim. Cara, o complicado dos That's Not a Hat, opiniões aqui, talvez polêmicas, não sei. Mas eu odeio jogos, tipo assim, não odeio é uma palavra muito forte, né? Mas eu tenho muita dificuldade com jogos que, tipo, pedem coisas da memória. Porque a minha memória, cara, é horrível. Eu não lembro... A ideia é essa. Às vezes você treinar um pouquinho mais ela usando esses jogos. Cara, não dá, velho. Eu não lembro a última coisa que eu comi semana passada. Então, tipo assim, o That's Not a Hat, a ideia de você ficar lembrando as coisas... Eu tenho quase certeza que foi uma marmitazinha. Provavelmente. Mas, cara, eu não consigo lembrar. That's Not a Hat é muito engraçado. O negócio é que eu acho que eu tenho que usar, tipo,
meus últimos 2 neurônios que estão vivos pra tentar fazer qualquer sentido do jogo, cara. Mas é muito bom, tipo, se você tem uma memória que não seja de um peixe, de aquário, tipo a minha, eu acho que a maioria da galera vai gostar bastante. Mas realmente o Death Not a Hatch é muito bom. E agora, o inverso. Algum jogo que você acha que a galera dá bola demais, mas não é tudo isso? De party game. Tem algum que vem à mente aí de vocês? Tem alguns, né? Assim, o pessoal pede até bastante. Inclusive, fazer um disclaimer, tá? Para as editoras que estiverem escutando isso aqui, todas, assim, a gente ama os jogos, tá bom, cara? Assim, E a culpa é dele. em caso de patrocínio, galera, a gente continua amando os jogos de vocês, tá? Mas tem alguns joguinhos tipo um Exploded Kittens. Não sei se é às vezes também só porque a gente já tem um vasto conhecimento assim com opções de jogos. E porque a gente vê o pessoal jogando, eles estão se divertindo, isso é o que importa, né? Mas, nossa, a sequência de movimentos ali, as opções que você tem, é meio entediante quando eu vejo o pessoal jogando. E eu acho que eu não aguentaria jogar Exploded Kittens, que é um joguinho desses de sacanear o coleguinha. E tem uma cartinha que é o gato explosivo no tabuleiro, no baralho. E aí vocês têm que ir pegando as cartas até ela aparecer e você está fora do jogo, a não ser que você tenha uma carta de desarme, que é para desativar a bomba. E, nossa, tem tanta coisa melhor. Acho que mais também para Exploding Kittens ser um jogo, Exploding Kittens, né, ser um jogo mais de entrada, né, um jogo para iniciar as pessoas nessa questão dos jogos. Então ele tem umas regras um pouco mais simples e que pra gente que já conhece muitos jogos é um pouco entediante. Grandes conhecedores de jogos. Só os experts. Mas o que me incomoda mais no Exploding Kittens mesmo é que ele cumpre o que promete, mas todo mundo acha que ele promete muito mais. Isso é verdade, isso é verdade. E o negócio dele, sei lá, é porque, assim, de uma certa forma, eu gosto, assim, o Exploded Kittens, eu acho que tem o seu momento de mesa, só que, cara, ele é um Uno gourmetizado. Vamos ser sinceros. É tipo um Uno gourmetizado, cara. Eu não sei porque, eu tenho essa impressão que é, tipo, lembra muito um Uno. Só que, assim, a ideia é parecida. Assim, eu não sei se é só porque os dois jogos são meio que, assim, os dois são estilos. De sacanear o coleguinha, né? Os dois são jogos de sacanear o colega com cartas. E, assim, sei lá, acho que segue muito a ideia do Uno. Então, assim, se você tá querendo jogar os Exploded Kittens, provavelmente, se jogando Uno, você já vai ter o que você quer ali, sei lá. Mas a diferença é que o Exploding Kittens tem artes bonitinhas e engraçadas. Realmente. A arte do Exploding Kittens, tipo, é muito bonita, de fato. E se falando assim de joguinhos de entrada, fácil, de carta, existe trio, né? Então, assim, se esse aí é um Uno, o trio é aquele Fiat Uno com o escada em cima. É o ápice que poderia ser de um jogo de carta. Não, o trio, a gente vai chegar lá também, eventualmente. O trio é muito bom. E você, Ale, o que você acha que é um jogo que a galera dá bola demais, mas não é tudo isso? Acho que, na minha opinião, um jogo de festa que a galera sempre dá muita bola, sempre quer jogar muito, é o Patuscada. Eu entendo que o Patuscada também tem o seu momento, mas ele é um jogo que ele é muito mais feito pela questão das pessoas que estão jogando com você. Porque ele é um jogo ácido, na própria capa do jogo ele diz isso. É um jogo pra fazer piadas, é um jogo pra você falar aquilo que você não deve falar na frente da polícia. Mas, na minha concepção, é um jogo que ele não entrega tanto, porque ele é isso durante o tempo todo, não tem nenhuma variação entre. Entendo quem gosta, tudo bem gostar de Patuscada, inclusive tem outros jogos parecidos. Mas na minha humilde opinião, eu acho que ele é superestimado. Sim. E o negócio, cara, eu acho que o Patuscada e o FDP também, que foi de propósito, foi de propósito pra todos escutando, não é isso que você tá pensando. Que é o mesmo estilo que pega, eu acho que é Cartas contra a Humanidade, que é o... Sim, ele é basicamente o mesmo jogo. Que pra quem não conhece o FDP ou o Patuscada, gente, ele é um jogo de cartas que ele foi inspirado num jogo, acho que americano, não sei, mas enfim, é de algum lugar aí. Que ele é tipo um tantão de cartas pretas, cartas brancas, e a ideia é você meio que completar frases. Então tem tipo assim, uma carta que fala assim, tudo que eu quero para o Natal aí um espaço branco,
E aí as outras pessoas da mesa têm cartas pra completar isso. E aí, E são sempre as frases mais atrozes. Sim, sempre tem coisas tipo assim, provavelmente vai ter alguma sequência de palavras ali que vai ser colocado que você poderia ser preso em algum lugar do mundo se você dissesse isso em voz alta perto da polícia. Coisas do tipo que a gente não pode falar aqui. Sim, a gente não pode falar aqui porque a gente não quer desmonetizar o vídeo nesse momento, né? Mas a ideia do jogo basicamente é essa, e a pessoa, uma das pessoas da vez ali, vai escolher a carta que ela achou mais engraçada e vai ter meio que várias combinaçõezinhas ali, né? E tipo, eu acho que tem o seu momento, eu acho que tem um grupo específico, mas igual a Ale falou, é muito dependente, né? Então, tipo, dependendo do grupo que você tá jogando, pode ser o jogo, acho que mais sem graça da sua vida. Nossa, e com o grupo certo, pode ser o jogo mais engraçado, né? Uma família já me pediu. Foram momentos constrangedores. Tipo, imagina você jogando isso com a sua avó. Ah, avó, a principal coisa que eu queria comprar na padaria é um... E aí eu não posso falar o resto. Inclusive porque tem cartas que mencionam a sua avó. Sim, inclusive tem cartas que mencionam a sua Em situações muito constrangedoras. avó. Diga-se de passagem. E aí, sei lá, e eu acho que, tipo assim, depois de um tempo, quando você já começa a jogar ele várias vezes, tipo, depois que você jogou, sei lá, umas 3, 4, 5 vezes e tal, você começa a lembrar das cartas, e eu acho que começa a ficar meio batido, talvez, as combinações. Tem, tipo, muita combinação, mas eu acho que as cartas mais engraçadas, você lembra delas. Tipo assim, você com certeza lembra das cartas mais engraçadas. E é tipo assim, são as cartas que você pega e você acabou de montar ali uma combinação muito foda, você olha pro negócio e fala assim, nossa, essa aqui vai ganhar com certeza. Acabei de gastar toda a minha inteligência pra fazer essa combinação de cartas. E aí vai revelando, e aí mostra a combinação do outro cara que menciona, tipo assim, peido, e aí ganha porque a outra pessoa achou a palavra peido engraçada e a combinação que você fez simplesmente foi pro lixo, tá ligado? Sei lá, eu acho que é legal também, o jogo, não me entendam mal, eu gosto do jogo, mas eu acho que, tipo assim, ele não é tão bom quanto os outros, mas ele tem o seu espaço também, ele tem o seu espaço tranquilo. Tem um que é muito bom, que segue essa ideia, que é o Red Flags. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Não é possível, não. Red Flags é maravilhoso. Se vocês não concordarem comigo, eu levanto e vou embora nesse exato momento, cara. O Red Flags, de fato, é muito bom. Pro pessoal que não sabe, o Red Flags ele é um jogo bem parecido com o Patuscada na questão da forma que você joga, mas eles são as famosas bandeiras vermelhas, né? Um jogo que você precisa criar pessoas que você sairia com elas, namoraria, mas essas pessoas vão ter tantas qualidades quanto defeitos. Os defeitos são as red flags, né, as bandeiras vermelhas. E a ideia é que você tem que tentar atrapalhar as pessoas, os dates que os outros jogadores estão criando. Então, você escolhe as suas próprias qualidades, mas os outros jogadores é que escolhem os seus problemas, e aí a gente cria situações muito engraçadas. Não, eu nunca vou esquecer da vez que a gente tava testando e criaram a minha esposa, já tava ali, minha esposa, eu tinha que escolher ela, aí jogaram, tem 6 anos de idade. E, bem, né? Bom. Eu estava em um ambiente de trabalho. Cara, tem umas cartas que formam ali uma junção muito boa. Cara, a ideia do negócio de você ter que vender um date pra pessoa, só que, tipo assim, você tem que vender o date mais tenebroso possível. Tipo assim, o cara colocou uma carta, tipo essa, por exemplo, de seu date é isso tudo de coisa boa, mas tem 6 anos. Cara, e você ainda tem que tentar vender isso pra outra pessoa pra tentar ganhar o ponto da carta. É muito engraçado, cara. É tenebroso, mas é muito engraçado. É um jogo muito bom mesmo. Inclusive, editoras brasileiras... Trago ele pra cá. Trago Red Flags imediatamente para o Brasil. Quero comprar. Eu acho que o único ponto negativo do Red Flags, velho, é que, como ele é americano, tipo, tem algumas cartas de humor lá que são muito específicas, tipo, pros Estados Unidos, sabe? Aí eu acho que tem algumas cartas que não tem tanta graça, porque, sei lá, uma piada meio que interna. Às vezes não faz sentido traduzida e tal. Exato. Então, se você for traduzir ao pé da letra aqui pra português aqui, ou pra parte da cultura aqui do Brasil, sei lá, acho que perde um pouco do sentido da graça da piada. Mas acho que são poucas cartas que tem isso. A maioria dá pra você jogar super, super tranquilo. É super de boa. O Henrique falando pra regionalizar alguma coisa pro Brasil. Difícil de ouvir essas palavras saindo dele. Pra vocês que ainda não sabem, tem uma pessoa que ama música brasileira, né? Isso vai ficar pro episódio de música brasileira. Que nós... Trazidas no jogo Pablo. Nossa, jogo Pablo, faz tempo. É um ótimo party game. Esse Pablo eu não conheço, não.
Ele é baseado no programa de qual é a música, né, do SBT, que tinha do Silvio Santos, que ele sempre falava, Pablo, qual é a música? E aí o jogo, Pablo, é do Pablo, e aí são um jogo para o pessoal cantar ali, a primeira coisa que vem na cabeça com as palavras que aparecem. Isso. No jogo a gente abre cartas, as cartas têm palavras e você tem que cantar uma música que possua essa palavra. Parece ser legal, velho. É um ótimo jogo. Parece ser da hora. Mas eu não sei se ele é produzido ainda. Não me lembro se ele ainda é produzido. Eu sei que ele tem 2 edições. Ixi, jogo flopado. Tô brincando, pra editora do Pablo, tô brincando. Desculpa, calma. Eu acho que o Pablo já morreu. Já descansa em paz. Tem que ser outro nome. E aí, gente, a gente separou uma coisa aqui, uma atividade que eu acho que vai ser engraçada, talvez controversa, pra gente colocar aqui nesse primeiro episódio. A gente vai entregar aqui, gente, um quadrinho, inclusive, segue o fluxo, estamos usando o seu quadrinho, jogo muito bom, segue o fluxo, já deixaram aqui a recomendação. A gente vai ter aqui, cada um quadrinho desses e uma caneta. E o que a gente vai fazer? Eu selecionei aqui 5 party games, 5 jogos de festas, que eu acho que pode dar uma discussão amigável, ou talvez não amigável. Inclusive, escondemos as facas desse estabelecimento para evitar qualquer incidente. E eu vou falar aqui e a gente vai dar uma nota para esse jogo e vai revelar todo mundo de uma vez. E a gente vai discutir por que a gente deu essa nota. E aí, pau quebrando, pau torando. Vamos começar. O primeiro jogo, Sintonia. De 1 a 10? De 1 a 10. E aí vocês podem Sintonia. colocar o que vocês acham do jogo. Sintonia, inclusive, também é um jogo muito bom. Editor, coloque na tela a caixa do Sintonia. É a caixa mais viajada que existe, mas ela é muito bonita. É pra escrever aí no número normal, viu? Não precisa ser por extenso, não. Então. Beleza. Pode ir? Todos preparados? 1, 2, 3 3 e 7. 9. 3. 3! Eu não gosto de sintonia. Tira esse cara da minha frente. Tira esse cara. Toda vez que eu vejo ele na Eu mesa. sei exatamente qual é o argumento que o Rafa vai usar porque ele deu 3. Rafa, comece porque... Ele não é bom de dar dica. Eu não sou bom de dar dica. Mas não é só por conta da minha pessoa, assim, né? É que eu não gosto de jogo de dica, assim, desse jeito. É porque assiste Entre Linhas. Entre Linhas é maravilhoso. Que Entre Linhas é ali um jogo colaborativo e tal, mas acertar a dica no Sintonia é impossível aquela merda. Talvez você só não esteja sintonizado. Ó, um ponto interessante. Mas, velho, como que você não gosta de Sintonia? Cara, é alienígena o conceito pra mim, porque, tipo assim, pra quem nunca jogou Sintonia, a ideia é que você tem que dar uma dica e aí você tem como se fosse um tabuleirozinho que vai de um lado pro outro. E aí, dependendo de qual lado que tá, você tem que dar uma dica. Basicamente, bem resumidamente, é isso. Só que as cartas que guiam você são muito boas. Cara, tem uma carta que eu nunca vou esquecer o dia que saiu ela, que pra um lado quem você daria uma surra e pro outro lado quem você tomaria uma surra. E você tem que dar uma dica com base nisso. Cara, as situações que acontecem são muito engraçadas. Como? 3? Nem um 4zinho? Nem um 5 pra 3 eu já puxei muito pra cima, entendeu? Não engula esse jogo. Meu Deus do céu. Isso aí é só bad feelings. E você, Ale, você deu 9 aí, quase uma nota perfeita. Quase uma nota perfeitinha. Eu gosto bastante do Sintonia, tenho vários motivos do porquê. O primeiro, a caixa é muito bonita, eu gosto de jogos estéticos. O segundo, é um jogo muito divertido. O terceiro, é um jogo que não tem basicamente uma quantidade limite de jogadores, né? Porque você pode jogar tanto com 2 pessoas, quanto com grupos maiores, porque é um jogo de equipes no final do dia, né? Isso é verdade. Então, ele acaba sendo um jogo bastante inclusivo, e dependendo do grupo que você tá jogando, as respostas, mesmo que você use as mesmas cartas, vão ser diferentes. Eu acho, fenomenal o tanto que ninguém entende o que o outro tá pensando. É muito bom perceber como você não conhece ninguém. Isso é bom, cara. Eu dei o 7, eu só não dei o máximo de todos, porque eu acho que Sintonia é um jogo que depende muito de você conhecer um pouquinho da galera. Tipo assim, porque dependendo da dica que você dá,
pode ser que a pessoa entenda o completo diferente. E assim, isso por si só não é algo ruim, porque eu acho que surgem umas situações engraçadas quando acontece isso. Mas eu acho que ele é um jogo que você se diverte muito mais com a galera que você conhece. Sim. Se for pra você jogar com, tipo... Você acabou de conhecer, por exemplo, um grupo de pessoas, as primeiras interações que vocês estão tendo e tal, ou talvez tá no início ali do relacionamento, eu acho que talvez não seja tão legal. Mas pra jogar Não com se você quiser ganhar. se você quiser ganhar, pra mim não é tão... Mas eu acho que você já tem um grupo de amigos já de mais longa data, assim, eu falo longa data nem de 10 anos, mas tipo, você já conhece os caras por, sei lá, 6 meses, 1 ano, aí eu acho que essa minha nota passaria de um 7 pra um 8 ou 9. Eu acho que realmente é muito bom. Mas a parte de você poder jogar com 2 pessoas, ou que é pouco, né, que geralmente para game você precisa de uma galera pra jogar, né? Mas Sintonia dá pra você jogar de 2, que já é tranquilo. Tem um modo colaborativo. Ele tem um modo colaborativo que todo mundo joga como se fosse o mesmo time, tentando ganhar pontos. Sim. Mas é porque eu também, como a gente meio que trabalha com isso de colocar jogos em mesa, né? Eu acho que às vezes a gente é influenciado no nosso gosto daquele jogo pelo o que o jogo realmente é. E é um jogo que eu acho que eu nunca consigo explicar direito para o pessoal entender como é que funciona. E por mais que ele pareça simples assim, a explicação, o pessoal tem uma dificuldade de entender e eu fico com dúvida de explicar. Sim. Aí eu acho que dá esse... Isso é verdade. Os grupos normalmente têm uma certa dificuldade de compreender como que o jogo tem que ser jogado pela primeira vez. Isso é verdade. Não é um jogo, tipo talvez assim, tão porque simples. ele trabalha com conceitos muito abstratos, como você tentar escolher para qual lado do termômetro que você vai virar a chave ou não. Mas sim, as pessoas costumam ter bastante dificuldade na primeira vez de jogar o Sintonia. Sim. Outro, agora, podem apagar os números de vocês, vão para outro. Ou não, né? Ou não, dependendo do jogo. Né? Economizar a canetinha. Temos o próximo. Amigos... Pode falar palavrão? Amigos de M. Coloca a caixa aí coloca a caixa aí do jogo na edição aí. Então... Esse aqui é difícil, viu? Nossa, Tenho é opiniões polêmicas. Esse aqui é difícil, cara. Sua caneta tá funcionando? Presta aí. Eu ainda acho que eu tô sendo gentil. Eu tenho que lembrar... vai ser isso aqui mesmo. Não sei. Ela parou de funcionar depois que eu lhe entreguei ali. Tá, tem a minha nota. Você fez um cálculo aí? Sim, eu fiz uma equação. Derivei aqui pra achar. 1, 2, 3 e 4. 6. 2. Ale, pode começar aí. Pode começar aí. O negócio tá... Sinto muito pra todas as pessoas que gostam desse jogo, mas eu acho ele tal qual o nome. Não sei, ele novamente é um jogo que depende muito do grupo que tá jogando com você, porque a ideia desse jogo é literalmente vocês escolherem quem dos participantes da mesa seria mais propenso a realizar o que tá escrito na carta. E as cartas são todas coisas muito ruins, então eu sinto que é um jogo um pouco vexatório, um jogo que você vai... humilhar os outros jogadores. Entendo que tem certas pessoas que gostam disso, certos grupos de amigos que gostam da energia do jogo, de como ele funciona. Pra mim, ele não funciona. Agora, é um ótimo jogo pra explicar pros outros, porque ele é muito fácil, o que é uma das características de party games. Então, enquanto um jogo festivo, ele é um ótimo jogo, e por isso que a minha nota não foi 0. Mas, em todas as outras questões, eu acho que é um jogo que eu preferiria não jogar. Cara, eu concordo com você, a parte do vexatório. Porque, tipo assim, tem muito grupo de amigo que é de boas com a zoeira. Então, tipo assim, tem várias cartas lá que, tipo... podem constranger quem tá jogando, dependendo do que a... Tem alguma que não constrange. Acho que não constrange, né, na verdade. Mas a maioria das cartas, tipo assim, constrange principalmente pra quem nunca jogou, você tem que apontar pra pessoa. Então não é tipo assim, eu acho que é fulano. Não, você tem que pegar e literalmente apontar. Quem é a pessoa mais provável de... O melhor exemplo que não desmonetizaria um vídeo, que eu falo, tipo assim, se todos nós fôssemos políticos, quem de nós seria o primeiro a ser preso por corrupção? Sim. Aí todo mundo conta de 1 até 3 e aponta, né?
Isso. E seria cartas desse tipo pra pior. Isso aí acho que é o mais leve que tem, né? É o levinho. É o mais levinho. E você aponta pro cara. Então, tipo assim, todo mundo aponta pra você, aí você fica pensando. Todo mundo acha que eu sou corrupto. Tipo, e assim, eu acho que eu gosto do negócio, são mais leves, mas os assuntos são muito mais pesados. Então, tem assim. cartas que são temas só mais 18. Só mais 18 e tal. Então acaba que, acho que, sei lá, assim, eu jogando com meus amigos, eu ficaria com um pouco, tipo assim, sei lá, eu me sentiria meio mal. Acho que, tipo assim, se alguma carta dessas todo mundo apontasse pra mim, eu ia falar, gente, vocês querem falar alguma coisa na minha cara? Tem alguma coisa que aconteceu? Intervenção. Intervenção, vocês querem falar alguma coisa comigo? E, assim, tem grupo de amigos que acham super de boas, não levam realmente nada pra casa, sabe? Que, tipo assim, tem muito bem estabelecido que ali é aquilo ali. E talvez a galera zoa assim mesmo, e é isso mesmo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É o jeito que aquela galera, tipo assim, tem a amizade ali, na amizade deles é dessa forma, e é super de boas. Então, assim, depende muito dessa parte, mas pra mim, pra mim não funciona. Aí eu só dei o 4, o meu só não foi mais baixo, porque, tipo assim, é um jogo muito fácil de se jogar, e se é um jogo que tá numa festa, que é um negócio que é, tipo assim, a ideia é você jogar um jogo muito tranquilo, cara, esse jogo você consegue explicar pra todo mundo, independentemente se o cara tiver bêbado, desmaiado, o que for, você consegue explicar, tipo, em 30 segundos contando o relógio. Lembrando que é um jogo maior de idade. Lembrando que é um jogo maior de idade. Isso aqui é só pra maior de 18. Então, assim, mas por isso mesmo, porque ele é um jogo muito fácil de ser explicado. Sim, eu acho ele bom, principalmente por essa parte de ser muito fácil de ser explicado. O meu humor é muito quinta série também. Então, tem umas coisas ali que eu acho engraçado. E agora que vocês falaram aí de tipo, o humor dele é muito baseado em cima do outro e não com o outro. Eu abaixaria um pouco mais minha nota depois disso. Porque quando você reflete sobre suas ações, às vezes... Né? Mas, novamente, é um jogo que eu já vi muitas pessoas jogando e gostando bastante. Inclusive, é um jogo que se repete com o mesmo grupo. Então, ele entrega bastante do que ele promete, mas o que ele promete não é pra mim. Exatamente. Eu acho que não é a questão do jogo ser ruim, é a questão de que é um jogo que não atende o que a gente procura num party game. Mas não é um jogo ruim. Inclusive, é um dos jogos, por exemplo, aqui na casa que a galera mais joga. Então, tem um motivo, né? Tem motivo. Pessoas de todas as idades pedem ele, mas só pode jogar se for maior de 18. Só pode jogar mais de 18. Sim. Exatamente. Porque, tipo, tem umas cartas realmente muito pesadas, né? Aí não tem como. Mas a maioria dos grupos, assim, tipo, de jovem adulto, assim, mais de 18 que vem cá, quase todo mundo sempre pede pra jogar, porque, assim, não tem como. É o jogo mais rápido, ou um dos mais rápidos que tem. E, assim, dependendo do seu humor, é um trem que todo mundo vai gostar. É divertido. Apesar de ser esse humor vexatório, é divertido, né? Próximo, esse aqui eu acho que talvez vai ser menos polêmico. Mas a gente tem aqui o Deception. Murder in Hong Kong. Murder em Hong Kong. Sempre esqueço que tem a segunda parte. Deception, assassinato em Hong Kong. Esse que é um dos jogos, eu acho que talvez o party game mais alugado daqui. A galera geralmente aluga bastante pra jogar em casa. Esse aqui, cara... Nossa... Eu acho que eu não vou me arrepender disso aqui, tá? Consegui. Acho que eu vou a querer minha dar um que tempo. parou de funcionar mesmo. Prontinho. Nossa senhora, esse aqui é o número mais feio que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz muito número feio. A gente via você fazendo. Se é o mais feio que você fez, Henrique, eu não sei, mas... eu não confio muito nas suas capacidades, não. Todo mundo pronto? Lá. 2, 3 3 e... 8. 7. 8. Gente... Se fosse no Sintonia, teríamos marcado pontos. Cara, todo mundo na notinha ali, do jeitinho que o é isso. Deception é um jogo bom. É um jogo muito bom. Cara, o Deception, na minha opinião, ele tem tudo que um party game tem de da hora. Ele é um jogo que ele não demora pra explicar. A explicação dele. Não, comparado aos outros, ele demora mais. Mas, tipo assim, não é aquela coisa que você vai ficar, tipo, 30 minutos explicando. Eu acho que em 10 minutos... Se o público Depende do público. Se a galera não tiver bêbado, eu acho que em 10 minutos dá pra explicar e todo mundo jogar tranquilo, dá pra pegar. E eu acho que a ideia dele é muito boa porque ele dá o caos na mesa, ele dá a discussão. Você pega, pra quem nunca jogou, tá, gente? O Deception ele é um jogo no qual vocês são detetives e tem um assassino no meio de vocês. E a ideia dele é você tentar descobrir basicamente ali quem é o assassino. E isso é feito da seguinte forma: tem uma pessoa que fica meio que de fora, que é como se fosse tipo o mestre do jogo, que ele sabe quem é o assassino, mas ele não pode falar.
E aí você tem cartas no meio da mesa Em pra outras tentar... situações. que dá pra indicar quem que é o assassino, mas fica ambíguo. Então, por exemplo, tem uma carta na mesa que fala: a arma que foi usada é uma arma afiada ou uma arma tipo de força bruta, tipo um martelo, sei lá. Aí o cara que tá do lado de fora, ele sabe quem é o assassino, sabe qual foi a arma que foi usada, ele coloca lá que foi uma arma afiada, por exemplo. Só que dentro da mesa tem 5 pessoas que tem uma arma afiada que poderia ser. E aí a conversa começa a ir, o pau começa a torar, porque a galera começa a se acusar. Então o cara vira pro outro e fala assim: você que fez com a faca. Aí o cara olha e fala assim: não, mas você tem o facão, então foi você. Então fica a galera meio que Inclusive, eu já vi um pessoal jogando e que eles adicionaram uma regra a mais, que é na hora que você fosse acusar um outro jogador, você tinha que criar uma fanfic de como o crime aconteceu. Como se eles fossem de fatos ali investigadores tentando recriar a cena do crime. a história, né? Foi muito bom. Eu só quero imaginar que mesas é essa que você tá andando aí, que a pessoa tem 5 facas afiadas aí. Né? É uma mesa não muito segura, né? Diga-se de passagem. Mas, assim, aí essa parte de você ter a conversa entre a galera, da discussão, de você apontar o dedo pro outro. E a melhor coisa, cara, que tem nesse jogo é quando você é o assassino de fato, e aí você vai lá e você incrimina o pobre coitado. O cara não fez nada, o cara não matou nenhuma mosca, o cara não incomodou nada. E todo mundo compra a sua narrativa e todo mundo começa a colocar o cara na fogueira e falar: não foi fulano mesmo e tal. E você tá lá de boaça, só vendo o caos assim, estar lá de longe, cara. Não tem sensação mais gostosa quando você tá jogando o jogo. Não sei se isso revela um pouco do meu caráter. Mas a parte de você deixar o caos se instaurar, eu acho que é muito bom. Isso pra mim, pelo menos, é o que faz o jogo ser muito bom. O que vocês acham? Vocês acham essa pegada também? O jogo eu realmente acho ele muito bom. Ele como você falou, a explicação dele é tranquila pra botar em mesa. Pra mesas grandes, principalmente, ele é um jogo que vai até 12 pessoas, né, se não me engano. E, tipo, o pessoal todo mundo recebe itens que ficam assim na frente da pessoa, por isso que você tava falando, né, que cada um tinha faca e tal. Mas eu acho que eu só não tenho uma nota maior com ele, porque eu já joguei um jogo chamado Blood in the Clock Tower, que eu acho, desses jogos de dedução, é um jogo maravilhoso. A gente ainda não tem aqui, um dia deveremos ter, mas é um jogo que eu já ganhei até como demônio lá no jogo. É muito bom, muito bom. Entendi. Ele só não é maior porque tem um jogo em tese que você acha que faz mais do que ele, né? Exatamente. Que é o mesmo estilo e tal. Dia de dedução e tal. E você, Alex, você dá a mesma nota que eu. A minha nota foi 8, foi um pouco menor do que a do Sintonia, porque eu acho que, embora muito bonita, a caixa do Deception não entrega tanto. Ela é decepcionante. Um pouco, mas a minha nota foi um pouco menor também, porque eu acho que o Deception é um pouco fácil, depois que você entende como o jogo funciona. Se o assassino não for um bom jogador, é muito fácil de você encontrar o assassino na mesa. Mas ele é um jogo muito bom. Quanto mais jogadores tiver, melhor. Só que diferente do que normalmente os party games entregam, o Deception é um jogo um pouco mais longo. Então não vai ser um jogo daqueles que o pessoal vai querer pegar pra jogar rápido, não. Então tem que investir um pouco mais de tempo no jogo. Inclusive eu até recomendo investir mais do que uma rodada, porque na primeira vai estar todo mundo meio que tentando se ajustar ainda. E eu acho que ele exige uma mesa também, né? Pode ser no chão, mas você vai ter que botar as cartinhas pra todo mundo ver e tal. Isso é um negócio. Ele é um jogo que, tipo assim, ele não dá pra jogar. Tipo assim, não dá pra jogar numa festa, que nem tipo um amigo de merda, mas ele dá pra você jogar, tipo, em casa com a galera e tal. Tipo assim, bora lá em casa na sexta-feira e tal, comer um trem e depois pegar e jogar um negócio. Eu acho que ele se encaixa muito bem, porque ele realmente precisa de um tempo maior e de um espaço maior. Porque tem muita cartinha, né? Tipo assim, por exemplo, o amigo de M, quase que eu já mando. Você já falou. Editor, corta essa parte imediatamente. Mas, tipo assim, o Amigos de M, por exemplo, quando você pega e você vai jogar, cara, você pode jogar ele em cima do barranco, você pode jogar ele em cima na parte de trás da bike, você pode jogar no passageiro da moto, porque realmente você Não faça isso, pelo amor de Inclusive, Deus. não faça isso. Mas você pode jogar tipo, em qualquer lugar que dá pra você jogar. Agora, esse não, ele realmente precisa de, igual você falou, precisa de um espaço maior de mesa, realmente. Sim. Mas ele é. Mas ele muito entrega. bom. Sim, mas ele é muito bom. É muito bom. Dos que a gente colocou até agora, se eu tivesse como escolher, eu escolheria ele depois do Sintonia. Tipo assim, dos melhores pra jogar. O top, assim. O top, Depende de quantos jogadores. Realmente. Depende de quanto joga. De 5 jogadores, por exemplo, já não fica tão legal. Acho que muito fácil. A partir de 6, eu acho, eu diria. A partir de 6. Ele precisa de um grupo grande. Né? Sim. Temos aqui um próximo candidato. Esse aqui, eu acho que talvez vai ser complicado. Temos Código Secreto, também conhecido como Codenames.
A capa dele, depois coloquem aí na tela, eu acho bonitinha também. Eu acho que tem o seu charme. Não é tão bonito que nem o Sintonia, mas tem o seu charme. Eu vou precisar de uma canetinha. Essa daqui tá podre. Essa minha aqui também. Às vezes você consegue escrever na falta da cor. Entendeu? É o processo inverso. A escrita em negativo. É porque já tá com uma mancha de tinta, aí você passa a canetinha e ela apaga Sim. parte da tinta. Entendeu? Aqui, vou tentar utilizar essa arte secreta aqui. Tá bom? Eu Foi, já já deu me certo. adianto pedindo desculpa. Hã? Eu já me adianto pedindo desculpa pela minha nota. 2, 3 e 9. -2. Meu Deus, 5. que é isso? Ok, vamos começar pelos extremos aí. Ale 2? Menos -2. Sinto Gente. muito pra todos os jogadores que gostam do código secreto. Inclusive, esse é um jogo que dá pra você jogar online, é bem acessível. Mas, novamente, não é o tipo de jogo que me agrada. Eu acho ele cansativo, chato, enfadonho, xoxo, capenga, anêmico e por aí vai. Ele não é bonito, ele não entrega. Não sei, nada nesse jogo vai pra mim. Inclusive, quando me pedem, eu já fico até um pouco assim, meio... Cara, Poxa! Cara, esse jogo eu tenho afeto com ele. Talvez seja por isso que eu dei uma nota tão alta. Mas, cara, essa época aqui nesse jogo, eu joguei no computador com os meus amigos pelo PC na época da pandemia, cara, pra você ter ideia. Já tem um tempo já, a primeira vez que eu joguei ele. E, assim, eu acho que a combinação dele... 52 É, anos. 52 anos. A combinação dele é muito bom. Pra quem nunca jogou, gente, ou pra quem nunca nem viu, o Codenames, você vai dividir meio que em 2 times ali. Ele é um jogo que também é mais legal pra ter, tipo assim, pelo menos umas 6 pessoas jogando, eu diria. E aí você vai ter 2 times, o time azul e o time vermelho, quer dizer. E aí, a gente vai ter várias Se você cartas. for daltônico. Se for daltônico, talvez, dependendo do verde. E aí você vai ter várias cartas que vai estar aqui no meio da mesa. E essas cartas vão ter nomes de coisas aleatórias. Então vai ter, por exemplo, sei lá, prato, fantasma, Londres, continente. Vai ter tipo, qualquer tipo de palavra possível. Vai estar aparecendo aqui no tabuleiro, né, basicamente. E aí, as pessoas de cada time, no caso, né, vai ter um comandante de cada time, do time azul e do time vermelho. Essa pessoa vai ter um quadrinho que mostra quais dessas palavras são do seu time e quais palavras são do outro time. A ideia é que esse comandante, ele tem que pegar, né, e dar dicas pro time dele acertar as palavras que são da cor que ele quer. Então, por exemplo, eu sou do time azul, eu sei quais são as palavras do time azul, então eu vejo aqui. Palavra do time azul é tipo prato, Londres e camelo, sei lá. Eu tenho que pensar numa dica para ligar essas palavras. Então eu posso pegar, por exemplo, e falar, sei lá, churrasco 2. Aí a pessoa tem que entender que churrasco 2 era pra prato e camelo, talvez, não sei. É tipo, a ideia do jogo é essa. E aí, sei lá, eu acho muito engraçado a parte de você tentar entender. Fica aí a dica dos pergunta outros. pra quem já comeu churrasco de camelo. se de fato é um churrasco. Mas, sei lá, essa pegada de você tentar conectar as palavras e tentar entender o que o outro colocou, eu acho muito engraçado, cara. E a parte que é satisfatória é quando você manda uma dica, tipo assim, absurdamente tenebrosa. Você fala alguma palavra de uma dica absurda. Tipo assim, uma dica, você fala assim, ninguém vai acertar isso. É a única chance que eu tenho de ganhar, mas ninguém vai acertar isso. E o outro cara vai lá e acerta. Pra quem nunca jogou o jogo de dar dicas com o Henrique, todas as dicas dele são assim. Ninguém vai acertar. Churrasco não Consegue ser pior que o Rafa. Cara, mas essa parte das dicas é realmente. Mas eu só não dei 10 porque realmente tem um ponto que o Ale falou que, mesmo eu gostando muito do jogo, é verdade. Que o negócio você tem que pensar nas dicas. Os mestres têm que pensar nas dicas. E não é um trem simples, não é uma coisa fácil de você ficar pensando. Então tem horas que, tipo assim, o mestre fica tipo 2 minutos, 2, 3, 4 minutos pensando na dica na vez dele. Enquanto isso, você tá lá mexendo no Instagram, conversando, passando tempo, sei lá o que você tá fazendo. E esse é um tempo que você tá parado sem jogar, porque você tá esperando o cara pensar na dica pra dar pra você. O custo-benefício. O negócio se a galera que tá jogando demora muito pra pensar nas dicas, tipo, 50% do tempo que você vai estar jogando vai estar você esperando o seu time montar a dica. E aí, tipo assim, é um jogo devagar, um jogo demorado. Minha recomendação é jogar com pessoas que já conhecem o jogo. Sim. E deixar as pessoas mais experientes com uma posição de líder do seu time. Jogar com pessoas Facilita que conhecem bastante. palavras também. Isso é verdade. Se você Com um for vocabulário extenso. Isso.
que eu imediatamente sendo excluído da posição de boost. Mas se você for jogar realmente, gente, se você for jogar Codenames, deixe a pessoa que já jogou, a pessoa mais experiente na posição de líder da equipe, porque senão o jogo vai, tipo assim, demorar muito. Assim, essa nota aqui que eu dei de 9, ou se dá pra entender que é um 9, isso aqui eu não sei, vocês decidem. Se inscreve na falta. Se você for jogar o jogo, tipo assim, se for com uma pessoa que sabe jogar, que tá na posição de mestre, que dá as dicas relativamente rápido, o jogo é um 9. Agora, se você tá jogando e a pessoa que é um mestre demora muito tempo pra dar a dica, eu acho que talvez vá pro menos, vá pro menos 2. E você, Rafa? Eu fico ali na média mesmo ali com o jogo. Ele é um jogo legal, tal, tem essa questão de dar dicas e quando você consegue fazer a conexão das palavras, realmente é muito divertido e tal. Só que essa questão da pessoa demorar para dar dica e novamente a vivência que a gente tem com ele, de explicar a ele, o pessoal demorar para pegar ali e às vezes você vê que não tá dando tanta conexão assim, aí para mim fica nessa nota mediana, principalmente porque eu vou retornar aqui um jogo que eu já tinha falado, Existe Entre Linhas, que é um jogo onde você tem um grid com letras e números, cada letra e cada número vai ter uma palavra atrelada a ele. E aí é um jogo totalmente colaborativo, que todo mundo quer acertar as coordenadas desse grid, que você tem que dar uma palavra. É como se fosse um batalha naval com palavras. Com palavras. Nossa, maravilhoso. E não tem muita vez nesse jogo. É tipo, quem pensou primeiro na dica, fala. E isso impede que dessas travadas no jogo, não tanto, porque às vezes tem umas situações difíceis ali, tipo, sei lá, um petróleo e energia. Não, aí é fácil. Não era isso. Petróleo era a dica. Era dinossauro e energia. Aí a pessoa deu a dica de petróleo que eu falei, Pra conectar, tipo, as duas palavras? Nossa. Né? Usando todos os neurônios da cabeça pra pensar, né? E aí o jogo vai assim até o pessoal terminar acertando ou não. Só que é um jogo também difícil, porque você tem que dar uma dica que liga as duas coisas, as duas palavras da letra e do número, e o restante do pessoal que tá jogando, que é colaborativo, tem que entrar em acordo para dar uma posição ali da Batalha Naval. Né? E é maravilhoso o que sai desse jogo. Cara, maravilhoso. Batalha Naval de Cartas realmente foi uma descrição. Pra quem conhece o jogo Entre Linhas, realmente é bem na mira, cara. Agora temos o nosso último jogo do episódio, que nós vamos dar a nota aqui. Espero que seja um bom. Nem a caneta. Nem a caneta tá querendo escrever mais. Calma, agora o melhor para o final. O melhor para o final. Esse aqui, cara, vai ser, eu acho que talvez um pouquinho polêmico. Medo. Temos um queridinho da galera que é o Coop. Esse aqui, queridinho de muitas pessoas que gostam de jogos de tabuleiro, que começaram a jogar. É um jogo Coop de 0 a 10. De 0 a 10, Coop de 0 a 10. 0 a 10. A nossa visão, O que você acha? Se você tivesse que fazer uma lista, você vai listar ali os seus jogos favoritos, onde você colocaria a Coop como um party game? Você diria que é um bom party game, mais próximo de 10? Você diria que é um party game que talvez você não goste tanto? Eu nem consigo escrever ainda. Cara, eu tô pensando aqui. Tô tipo, extraindo todas as informações que eu já recebi até hoje na minha vida aqui pra botar uma nota nisso aqui, cara. Nossa. O meu voto vai ficar aqui no negativo também, de novo. Não, agora é no negativo de escrita mesmo. Ah, tá. Cara. Essa caneta tá funcionando? Não muito, viu? Aqui, pode me dar esse aqui. Não tá mesmo, não. Nenhuma delas tá. Essa acho que vai ser um voto falado. Não, aqui deu certo. Vai colocar. Vai ser surpresa. Pra quem já veio aqui, é só demonstrando que a gente realmente não tem canetinhas que prestam. Por isso que a gente bota esse jogo, você escrevendo no celular. Olha, vamos lá então. Temos isso aqui, lembrando que é a nossa opinião pessoal como um party game. Dentro das esferas dos party games. Certo. Então, vamos lá. 10. O seu é o quê? 10. Eu acho que o Coop é um party game perfeito. 2. 5. Ô, velho, vocês são esquisitos demais. São três desses. Macho. Eu acho que dentre party games, o Coop definitivamente é um. É um deles. É um deles. É um jogo. Definitivamente é um party dos game. jogos já feitos. Cara,
Vocês são esquisitos demais, só. Que isso. Eu entendo muito quem gosta de Coup. Inclusive, Coup foi um dos primeiros jogos de tabuleiro que eu aprendi a jogar, diferente desses jogos clássicos, tipo Banco Imobiliário e esses outros aí. Mas eu acho que o Coup, ele tem o seu momento inicial, ele também é um jogo de entrada, então acho que depois que você encontra outros jogos com o mesmo papel dele, né, que é, no caso aqui, o blefe e sacanear o coleguinha, existem outras opções. O Coup definitivamente é uma opção boa, não é uma opção que eu pessoalmente escolheria jogar várias vezes, e como eu vejo o pessoal, tipo, fissurados por Coup. Sim. Até porque as pessoas também têm muita resistência em aprender o jogo, porque você tem que decorar muitas ações. Então, escrito, né? Mas... tem a carta de ajuda, sim, mas é um pouco complexo até o seu cérebro fazer todas as sinapses e você aprender o que cada personagem pode ou não fazer durante o jogo. Mas eu acho que a ideia de você tentar assassinar todos os jogadores é sempre muito legal. Sim, isso de fato é. No jogo, Por isso. mas eu acho que é um jogo que cansa depois de um certo tempo, pelo menos pra mim. E eu jogo Coup há muito tempo, então eu acho que eu já estou na fase cansada. De cansado. Eu cansei de tanto explicar ele também, assim. É um jogo que tem opções bem melhores, assim, né? Como eu disse, tá nessa parte de dedução aí, de blefe também. Sim. E... eu acho que a parte do Coup, assim, cara, que mais me atrai é um negócio que, assim, não tem como, cara, eu sou um fanfarrão, mano. Eu gosto de mentir, mano. Não tem como. Eu sou viciado em mentir em jogos de tabuleiro, em board games. Ele talvez esteja mentindo todas as respostas. Mas Fica a dica. a parte de você ter que, tipo assim, blefar, cara, eu acho muito legal quando incorporam isso no jogo. E o negócio do Coup é que, tipo assim, pra quem nunca jogou, tá, gente? O esquema do Coup é o seguinte: você tem 2 cartas na sua mão, e aí você tem várias ações relacionadas a essas cartas. Então, você tá com uma carta que é um embaixador, você pode comprar 2 cartas do baralho. Você tá com a carta do assassino, você pode assassinar uma pessoa da mesa. Só que a ideia é que... é dentro do jogo, né, claro. Só que se você não tem a carta, você pode mentir que você tem ela. Então a pegada do Coup é você fingir que tem cartas que você não tem. E a pessoa pode meio que trucar, pode duvidar que você tem aquela carta ou não. Então você fala, por exemplo, eu sou assassino e estou assassinando o Rafa dentro do jogo. Aí preciso ficar preocupado? Não, já escondi todas as cartas. Aí o Rafa pode chegar e falar assim, duvido que você tenha um assassino. Então ele é um jogo que tem muito essa pegada de você meio que mentir que você tem a carta e a pessoa ter que tentar saber se você tá falando a verdade, se você realmente tem ela ou se não. Então é um jogo que a todo momento você tá duvidando do que o outro tá fazendo, sabe? E um perigo é que, tipo, quando você duvida da pessoa, você olha assim no fundo do olho dela e fala, não é porra nenhuma. Aí é o momento que você ou a pessoa pode perder carta. Exatamente. Mas outra coisa que eu acabei de lembrar e que também eu acho que é desfavorecer, que me faz não gostar tanto do Coup, é a questão dos jogadores de Coup, que entra no mesmo problema que inclusive um outro jogo que é o Munchkin tem. É sempre a pessoa que já jogou, que quer jogar e que convence os outros da mesa a jogarem, porque ele já sabe como funciona e quer tirar vantagem dos que ainda não sabem. Normalmente essa pessoa perde, tá? Só pra deixar claro. Não, acho que é regra universal. Sempre quando você vai jogar Coup, tipo assim, e você já jogou antes, você tá jogando com pessoas que nunca jogou, é sempre a pessoa que não tem ideia do que tá acontecendo que ganha. É sempre. Você pega e você vai começar a jogar, você jogou, tipo, sei lá, 10 partidas de Coup, e aí você chega e fala com seu brother, cara, bora lá jogar e tal, esse jogo é divertido, não sei o que. Aí fala assim, sei lá, não gosto muito de jogo de tabuleiro, mas vou testar, não sei o que. O cara, tipo assim, ele metade do jogo, ele tá no celular. Foi bem específico. Sim, é bem específico. Aí o cara, tipo assim, metade do jogo, ele tá, tipo, no celular ali, ele nem sabe o que tá acontecendo, ele nem sabe o nome do jogo. O cara tá, tipo assim, tá em Marte no momento. E aí ele pega e vai fazendo coisas aleatórias, e aí eventualmente chega no final do jogo e ele ganha. Ninguém sabe como, nem ele sabe como ele ganhou, mas não ironicamente, é bem comum de acontecer, cara. Mas sei lá, realmente, acho que a pegada do Coup é essa que é... Ele pelo menos é melhor do que Código Secreto. Cara, pior que eu dei ideia. Eu concordo, ele é melhor que o Código Secreto. Você botou uma pontuação maior. Não, mas não tem nem como falar que ele é melhor. Falou que ele é perfeito. Não, a arte é perfeita. A arte boa. O negócio a arte do Coup realmente é muito boa. Eu acho que ele dá muito espaço pra ser um jogo divertido. E eu acho que ele é um jogo que, tipo assim, não depende tanto do grupo. Igual os outros. Tipo, pra você fazer o Patuscada, por exemplo, ou o FDP, foi de propósito, ou então o Amigos de M funcionar,
tem que ser com um grupo específico. Não dá pra jogar com todo mundo, porque, tipo assim, pode ser que o senso de humor da galera varia tanto e acaba não ficando tão divertido. O Coop, cara, você pode botar, tipo, várias pessoas diferentes, muito diferentes pra jogar, que eu acho que todo mundo pode ter uma experiência legal. Sim, inclusive porque embora ele seja um jogo de blefe, você pode jogar e ganhar sem blefar. Não necessariamente você precisa. Isso é verdade, isso é uma coisa que eu não comentei. Realmente, você pode blefar no jogo, mas você pode escolher ser uma pessoa honesta e não blefar e ganhar na honestidade. Coisa que você não faria, né? Com certeza não. Se eu estou jogando um jogo de blefe, eu estou jogando para mentir até o último segundo. Mesmo que eu perca. Na maioria das vezes eu perco mesmo. Mas o Coop, eu diria que é um 10, no meu coração, pelo menos. E, gente, nessa última pontuação aqui, nós finalizamos o quadro. Não temos nome ainda, talvez Advogado do Diabo, não sei. Vamos pensar para os próximos episódios. Deem a sugestão nos comentários. E esse foi o primeiro quadro aqui, galera, e a primeira sessão que a gente teve aqui do La Tabuleria Cast. Antes de o Henrique terminar tudo, eu só queria deixar uma menção honrosa ao Trio, o jogo mais jogado do ano passado. Na verdade, eu acho que foi o Harmonies. Foi o Harmonies, mas o Trio chegou perto. Ele também é um party game muito bom. Fica aí a recomendação pro pessoal de casa dar uma olhada. Inclusive, se vocês forem olhar no site da Ludopedia, o Trio é o party game com classificação de número 1. Isso é verdade. O Trio é muito bom. E ele é um jogo que eu acho incrível. Você explica o que for do jogo na mesa, você explica, ninguém entende merda nenhuma. E aí, você joga a primeira rodada e flui tão bem. Flui perfeitamente bem. Aquele jogo é muito bom. Isso é verdade. Eu acho que o Trio seria um que a gente poderia terminar todo mundo colocando 10. Eu pessoalmente daria um 10 pro Trio, não sei vocês, mas ele é um jogo realmente de cartas muito fácil. E eu acho que o mais legal do Trio de todos, nessa questão da menção honrosa, é que literalmente é um jogo que você consegue jogar na mesa. Você, seu amigo, sua namorada, sua avó e seu cachorro. Todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo vai se divertir. Sim. Por exemplo, Coop é um jogo que eu acho que você não se divertiria jogando com a sua avó, por exemplo. Pra mim, Trio é o perfeito de todo party game. Ele tem regras simples, ele tem partidas rápidas e ele tem um número de jogadores considerável, até 6 jogadores. E a jogabilidade dele é muito boa. Sim. Você pode jogar ele de formas infinitas. E a arte é maravilhosa. E a arte é perfeita. Galera, esperamos que vocês tenham curtido esse primeiro episódio do La Tabuleria Cast. Eu sou o Henrique, Rafa, Ale. E voltaremos em breve, inclusive, se vocês tiverem sugestão de algum assunto, não necessariamente board games, mas alguma coisa correlacionada que você também gostaria de escutar a gente falar e dar nossas opiniões, no mínimo questionáveis sobre o assunto, é só deixar escrito aí pra gente, manda mensagem, que a gente dá um jeito de fazer acontecer, fechou? Algumas últimas palavras aí, galera, que vocês querem mandar pro povo? Não. Última palavra que só que eu tenho que falar é Codenames é muito bom, não acreditem no Ale. E é isso, galera. Não um abraço pra vocês. Até o próximo. Minha última palavra era não mesmo. Vocês são horríveis.